Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para estar ensinando vocês a fazerem esse porta-copos. Ele é o porta-copos Melinda, tá? Ele faz jogo com o suplá Melinda. Eu já tenho a videoaula aqui no canal do suplá, agora eu tô trazendo então a videoaula do porta-copos, tá bom? Ele ficou medindo 13 centímetros, tá? De diâmetro, 13 centímetros de diâmetro. E ele ficou pesando 20 gramas, tá bom? Para esse suplá, eu tô utilizando agulha 3,5, tá? Eu vou utilizar também agulha de tapeceiro para fazer os arremates. E eu vou estar utilizando também uma tesoura para tá cortando o fio, tá bom? Vou utilizar o barbante número 6, eu tô usando a cor cru da Euro Roma, mas você pode estar utilizando aí o barbante da sua preferência, tá bom? Vamos então para a aula? A gente vai começar então com o anel mágico, tá? O anel mágico tem aqui também no canal, eu ensinando a fazer o anel mágico, tá bom? Se você ainda não souber, você pode estar assistindo a aula do anel mágico. O anel mágico com duas correntinhas. Essas duas correntinhas, elas vão dar a altura do primeiro ponto alto. Dentro do anel mágico, a gente vai fazer 11 pontos altos no total, tá bom? Então, aqui a gente já considera o primeiro e a gente vai fazer mais 10 ponto alto, tá bom? Vamos lá. 1, 2, opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puxar o fio do novelo aqui, mais um, 10. Vamos conferir se tá certinho. Tem que ter 11 pontos altos, tá bom? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. A gente puxa o fio aqui e agora a gente vai fechar esse anel mágico, tá bom? A gente aperta bem, vai ficar bem fechadinho, tá bom? Assim, ó. Bem fechadinho. Agora, a gente vai para a segunda carreira. A segunda carreira vai ser de aumentos, tá bom? Vamos fechar aqui primeiro a primeira carreira. Peraí. Aqui a gente tem a primeira correntinha que a gente fez no começo. Agora, aqui é a segunda correntinha. A gente vai fechar com ponto baixíssimo nessa segunda correntinha aqui, tá bom? Pega lá, o ponto baixíssimo, a gente tira tudo de uma vez, assim. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Como eu falei, a gente vai fazer agora uma carreira só de aumentos. Aumentos são 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, essas correntinhas a gente vai considerar como nosso primeiro ponto alto. Agora, a gente vai fazer mais um dentro do mesmo lugarzinho, tá bom? Mais um ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma correntinha para separar os bloquinhos, tá? Vamos fazer agora, dentro desse ponto de base aqui, ó, mais um aumento. A gente vai ter que ter no total 11 bloquinhos, tá bom? De 2 pontos altos. Vamos lá. 1 e mais um, no mesmo lugarzinho. 2. Tá bom? Agora, a gente faz uma correntinha para separar os blocos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar. Aqui ficou o primeiro bloquinho, de 2 pontos altos, e aqui ficou o segundo, tá?
Agora, a gente vai fazer mais um aqui nesse ponto de base, mais um aqui nesse ponto de base. Em cada pontinho desse, a gente vai estar fazendo um aumento, separando sempre os aumentos com uma correntinha. Então, a gente vai aqui para esse buraquinho aqui de novo. Vamos lá, fizemos um ponto alto. Deixa eu botar aqui o meu novelo, peraí. Assim, fica mais fácil. Então, a gente fez um, agora a gente vai fazer mais um. Dentro do mesmo ponto de base, tá? E a gente vai estar seguindo assim por toda a carreira. Uma correntinha nessa carreira aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, aliás, nesse ponto alto aqui, a gente vai fazer mais um aumento. A gente vai estar fazendo isso por toda a volta, tá? 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, sempre separando eles. Quando terminar de fazer o aumento, a gente separa com uma correntinha. De novo, ó, dentro desse aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Uma correntinha. E 2 pontos altos de novo, tá bom? Você vai fazendo aí, eu vou fazer aqui, tá? E quando eu estiver pronta aqui, ó, a minha carreirinha, eu volto pra gente finalizar elas juntas, tá bom? Terminei, então, a minha carreira. Vou fazer uma correntinha aqui pra separar os bloquinhos. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Aqui é a primeira, aqui é a segunda correntinha. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Opa. Vamos subir 2 correntinhas, tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira um pouquinho diferente. Nós vamos fazer essa carreirinha aqui, ó. Tá? Essa carreirinha aqui, a gente vai fazer, tá bom? Pra gente fazer aquela carreirinha, a gente vai fazer, então, essas 2 correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Vamos fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos laçar o fio. Nós vamos pular esse ponto aqui, a correntinha. No primeiro ponto alto do bloquinho, a gente vai fazer um meio ponto alto, tá? O meio ponto alto, a gente faz assim, a gente laça o fio e a gente vai ficar com 3 argolinhas na agulha. A gente vai pegar o fio que vem do novelo e vai tirar os 3 pontos, as 3 argolinhas junto, tá? Vou fazer de novo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos laçar o fio. Vamos pular esse fio, esse ponto aqui, a correntinha que a gente fez. No primeiro ponto alto da base desse bloquinho aqui, ó, a gente vai fazer um meio ponto alto, que é pegar o fio lá do novelo, ficar com 3 argolinhas. A gente vai laçar o fio que vem do novelo e vai tirar essas 3 argolinhas de uma vez só. Se você tiver alguma dúvida de como fazer o meio ponto alto, no canal tem um vídeo ensinando a fazer o meio ponto alto, tá bom? A gente vai fazer 3 argolinhas, 1, 2, 3, aliás, 3 correntinhas, né? Vamos laçar, vamos pular esse ponto aqui, ó, a gente fez nesse, a gente vai pular esse, vai pular a correntinha. No primeiro ponto do bloquinho, a gente vai fazer o meio ponto alto. A gente vai fazer assim por toda a volta, tá? Por toda essa volta aqui, a gente vai fazer esse mesmo trabalho. Eu vou repetir mais uma vez. 3 correntinhas, 1, 2, 3, laçou o fio na agulha, pulou um ponto, pulou a correntinha, no próximo ponto a gente faz o meio ponto alto, tá bom? Eu vou fazer a minha carreirinha aqui, vou terminar, e quando eu terminar, eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? E a minha carreirinha ficou assim, tá bom? Agora, a gente vai fazer essa carreirinha aqui. Ela também vai ser feita em meio ponto alto. Por que que eu tô usando meio ponto alto aqui? Pro nosso porta-copos não ficar muito grande. Porque se ele ficar muito grande, ele fica desproporcional para o suplá, tá bom? Ele fica muito grande próximo do suplá. Então, como ele é um porta-copos, ele tem que ser menor, né? Então, o meio ponto alto, ele é bom pra gente fazer isso. Pra gente diminuir o nosso trabalho sem ter que diminuir a quantidade de ponto. Tá bom? Então, vamos lá? Finalizei aquela carreirinha.
eu vou finalizar ela aqui, vou fechar ela aqui com um ponto baixíssimo na minha segunda correntinha. Uma, duas. A gente fecha com um ponto baixíssimo, tá bom? Opa, deixa eu fechar aqui. Fechei. Aqui. 3 correntinhas, aliás, duas. Uma, duas, pra gente dar a altura do primeiro ponto alto. Dentro de cada espacinho desse aqui, ó, a gente vai fazer 3 meios pontos altos. Dentro de cada buraquinho, 3 meio ponto alto. E a gente também vai fazer um meio ponto alto em cima do meio ponto alto anterior, tá bom? Então, vamos lá. 3 meio ponto alto. Um, meio ponto alto, a gente tira os 3 de uma vez só, né? Vamos puxar esse meio ponto alto mais pro cantinho, que ficou muito longe aqui. Aqui. 1, 2 e 3. 3 meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto em cima desse meio ponto alto aqui da base, tá bom? Deixa só a gente puxar um pouquinho aqui, ó, senão ele não... Ó, aqui, tá bom? Ó, aqui. Vamos fazer um meio ponto alto aqui. No começo fica um pouquinho difícil pra tirar, mas depois a gente consegue. Tirou as 3 laçadas juntas. Agora, 3 meio ponto alto dentro do buraquinho. 1, 2 e 3, tá bom? Agora, um meio ponto alto em cima desse mesmo meio ponto alto de base. A gente vai fazer esse processo até o final, tá? 3 meios pontos altos aqui dentro, um ponto alto, meio ponto alto aqui. 3 aqui, 1 aqui, 3 aqui, 1 aqui, 3 aqui, 1 aqui. E assim por diante, até o final. Vou fazer mais uma vez. 3 meio ponto alto aqui dentro do buraquinho. 1, 2 e 3. Agora, a gente faz um meio ponto alto aqui dentro desse, em cima desse meio ponto alto aqui, tá bom? Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto pra mostrar como é que ela ficou. Terminei a minha carreira, tá? E ela ficou assim. Se ele ficar um pouquinho pra baixo, assim, não tem problema. Você dá uma esticadinha assim nos pontos, tá? Dá uma puxadinha aqui, ó, e ele vai se ajeitando, tá bom? Não vai deformar o teu crochê, não. Tá bom? Pode dar uma esticadinha assim, uma arrumadinha, que aí o fio vai se ajeitando, vai se amoldando, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Agora, a gente vai fechar essa carreira aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do ponto de base, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai fazer essa carreira aqui, ó, que não dá pra ver, por causa dos pontos de cima, tá? A gente vai fazer uma carreira de correntinhas. Essa carreira vai da base pra essa carreira de cima, tá bom? É uma carreira de base que a gente vai fazer agora, tá? Só de correntinhas e pontos baixos. Vamos lá, então? A gente vai fazer 5 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, a gente faz um ponto baixo. Ponto baixo, a gente vai fazer assim. A gente pegou a agulha que vem, o fio que vem do novelo, ficamos com 2 argolinhas e a gente puxa as 2 argolinhas, tá bom? Agora, não vai ser 5 argolinhas, vão ser 3 argolinhas, 3 correntinhas. 1, 2, 3. A gente vai pular um ponto de base. Ó. Um ponto de base. Nesse aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Ponto baixo, você não pega o fio assim. Você vai direto, puxa o fio, ficou com 2 argolinhas, pega o fio que vem do novelo e tira, tá? Agora, a gente vai fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai pular 3 pontos de base.
1, 2, 3. E a gente vai fazer um ponto baixo no quarto ponto de base. Feito. Agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulou um ponto de base, faz um ponto baixo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, a gente faz um ponto baixo. A gente vai fazendo aqui, ó, tá? Até o final. Aliás, até o final não, aqui vai ter uma modificação, tá? Então, eu vou fazendo devagarinho com vocês, não tem problema. 1, 2, 3, pulou um ponto de base, faz um ponto baixo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto, a gente faz um ponto baixo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulou um ponto de base, faz um ponto baixo. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulou um ponto de base, no outro, a gente faz um ponto baixo. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. Pula 3 pontos, 1, 2, 3. No quarto, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3. Agora que vai mudar um pouquinho, tá? A gente vai pular 2 pontos de base e não 1, tá bom? 2 pontos de base. Porque senão a carreira não vai fechar aqui no final, tá? Fechou. Agora, 5 correntinhas de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto, a gente faz um ponto baixo, tá bom? Agora, mais uma vez. 1, 2, 3. A gente vai ter que pular 2 pontos de base. Aqui, nesse ponto baixíssimo, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira, tá? Então, essa carreira ficou assim, tá bom? Vamos para a próxima carreira, a última carreira do nosso porta-copos Melinda, tá bom? Vai ser essa daqui, ó, que ela é feita em ponto alto, ponto baixíssimo, ponto alto e ponto baixíssimos, tá bom? A gente vai fazer aqui o seguinte, você vai vir dentro desse círculo com a agulha, desse círculo, você vai puxar o fio que vem do novelo, tá? E vai puxar o fio que vem do novelo por dentro essas duas argolinhas, e faz uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto alto, tá bom? É só esse aqui que a gente faz assim mesmo, os outros a gente faz normal, como sempre a gente faz, tá? É só pro ponto alto ficar mais bonitinho. Vamos lá, então, tem a gente vai fazer 9 pontos altos dentro dessa argolinha, tá? Se tem um aqui, eu tenho que fazer mais 8, tá? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, ó, não tem mais espaço. O que a gente faz? A gente puxa pra cá. 5, 6, 7, 8, tem que ter 9 no total, né? 9. Vamos ver aqui se ficou 9 mesmo. Vou contar. Primeiro ponto baixo, primeiro ponto alto, que é aquele que a gente fez, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem certinho. 9 ponto alto. Nessa argolinha menor aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Pode vir direto aqui e já fazer o ponto baixíssimo. Aqui. Agora, a gente vai fazer 9 pontos altos dentro dessa argola maior,
tá bom? 1, 2, 3, 4, tá ficando pouco espaço, a gente puxa pro ladinho aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, mais um, 9. Aqui. E ponto baixíssimo nessa argolinha menorzinha. A gente vai fazer isso por toda a volta, tá? 9 pontos altos dentro da argola maior, um ponto baixíssimo. 9 pontos altos, ponto baixíssimos. 9 ponto alto, baixíssimo. Assim por toda a volta. Eu vou fazer a minha carreira aqui e eu já volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira, só voltei aqui com vocês pra gente fazer esse último ponto baixíssimo pra vocês verem como é que vai ficar. Então, aqui a gente vai fazer o último ponto baixíssimo da carreira, tá? E a gente não vai finalizar aqui, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo aqui, ó, pra grudar uma carreira na outra. Aliás, pra grudar o início no final, o final no início, tá bom? Porque se a gente finalizar aqui, vai ficar esse buraco, tá? Então, a gente vem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, e a gente faz um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer também os arremates junto pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Deixa eu pegar bem certinho aqui, ó, pra ficar um arremate bem bonito. Vamos pegar os 2 fiozinhos aqui, ó. Esses 2 fiozinhos aqui. Ele dá mais trabalho, mas depois o arremate fica mais bonitinho se a gente pegar ele bem certinho, tá bom? Ó, faz um ponto baixíssimo. Puxa o fio, tá? A gente vai cortar o fio aqui. Cortamos o fio que veio do novelo, tá bom? Ficou assim. Você vai puxar esse fiozinho aqui, ó. Esse fiozinho aqui, ó. Tá? Aqui. Vai ficar assim. Porque agora a gente vai arrematar. A gente vai finalizar esse suplá, tá bom? Vamos pegar, então, o fio, a agulha de tapeceiro, tá bom? Aqui a gente vai arrematar o fiozinho que ficou do anel mágico. Tá bom? A gente coloca o fio na agulha, assim, ó. Tá? E a gente vai dar um nozinho aqui em qualquer lugar próximo, tá? Bem pertinho. A gente vai pegar um fiozinho aleatório aqui, ó. E vai fazer um nozinho, tá bom? Aqui. Passa o fio aqui de novo e dá uma puxadinha. Isso aqui é só pra gente ter firmeza, pra gente pra não correr o risco do anel mágico se desfazer conforme a pessoa vai lavando com o tempo, né? Aí, aqui a gente vai estar passando por dentro de mais alguns fios. Isso aqui é bem intuitivo, assim, não tem muita regra, tá? O arremate não tem muita regra, assim. Quanto você se sentir segura pra cortar o fio, tá bom? Você pode fazer mais um nozinho aqui pra você ficar mais tranquila, não correr o risco de desmanchar o seu trabalho, tá bom? É indicado sempre lavar os suplás, os porta-copos, sempre na mão, tá bom? Pra ele não ficar disforme depois. Até dá pra lavar na máquina, mas o indicado é sempre lavar na mão, tá bom? Pra ele ficar mais conservado, tá? Não ficar deformado, sabe? E secar também, de preferência, secar reto, num local reto, pra ele não ficar deformadinho, tá? Agora, a gente vai passar novamente por dentro de alguns fios aqui, ó. Como eu falei, ele é muito intuitivo, assim, não tem muito segredo aqui nessa parte. É só você esconder os fios aqui, tá bom? Esconder o fio. Agora, a gente corta essa pontinha que sobrou. Ó, a gente puxa aqui e escondeu o fio. Esse tá feito o arremate do anel mágico. Agora, se ela ficar um pouco assim, ó, você pode esticar, como eu falei da outra vez, tá? Dar uma esticadinha nos pontos, uma arrumadinha neles até eles se encaixarem bem certinho, tá? Não tem problema, não vai desfazer o teu trabalho, não vai desmanchar, não vai ficar
feio, pode puxar. Com jeito, né? Claro. Vamos lá. Agora, vamos arrematar aqui o finalzinho do nosso trabalho. A gente vai imitar um ponto, tá bom? A partezinha, essa partezinha de cima aqui, a gente vai fazer de conta que é um ponto de verdade. A gente vai passar, ó, dentro desse primeiro ponto aqui, ó, tá? Vai passar a agulha por aqui, ó, dos dois lados. Vai puxar o fio, ó, ele vai criar aquela primeira perninha ali, ó, essa primeira perninha aqui. Você vai vir com a agulha e vai puxar de fora pra dentro, ó, você vai colocar dentro desse negocinho aqui, mas daqui pra lá, tá? Não pode ser daqui, tem que ser daqui. Daqui de fora, do trabalho do lado direito, pro lado de dentro do teu trabalho. Dessa forma, a gente vai estar imitando um ponto, ó, nem dá pra perceber que esse ponto tá aqui, que foi um ponto inventado, um ponto fake, tá bom? Agora, a gente vai fazer um nozinho aqui pra arrematar ele, vamos passar por dentro aqui de alguns fios, como a gente fez antes no anel mágico, vamos passar ele por dentro de alguns fios, pra gente trazer ele próximo dessas correntinhas aqui, ó, dessas argolinhas aqui, porque a gente vai esconder o fio aqui dentro, tá bom? Então, a gente vem passando por dentro assim, ó, de alguns fios, pra gente trazer ele mais pra perto. Aqui, a gente vai fazer um nozinho, tá bom? A gente faz um nozinho aqui, pra deixar mais firme. Agora, a gente vai passar por dentro dessas argolinhas, ó, pra esconder o fio aqui dentro, tá bom? Ó, a gente tá quase terminando, só vamos fazer um arremate bem bonitinho, pra ficar um trabalho excelente, um trabalho com excelência, um trabalho que a gente tenha orgulho de olhar pra ele e dizer, nossa, esse aqui fui eu que fiz. É tão bom quando isso acontece, né? A gente olha um trabalho da gente e ele tá tão bonito, tão perfeitinho, vale a pena a gente se dedicar. Ó, aqui a gente vai por dentro, a gente pode caminhar mais um pouquinho aqui, tá bom? Isso aqui não vai aparecer depois, tá? As pessoas nem vão perceber que você passou com esse fio por dentro aqui. A gente pode caminhar com esse fio novamente pra cá, pra baixo, e tá bom assim, tá? Não precisa mais que isso, até fui bem além do normal, tá? A gente pode caminhar com ele até aqui. Agora, a gente vai cortar esse fio. E pronto. Está pronto o nosso porta-copos. Nosso porta-copos Melinda, que faz jogo com o nosso suplá Melinda. O próximo passo agora é fazer, então, um porta-guardanapos, tá bom? Se você gostou da aula, se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários se você gostou, tiver alguma sugestão para dar, alguma coisa que ficou faltando, que você não entendeu, coloca nos comentários, tá? Vou estar respondendo vocês com muito carinho, com muita atenção. E beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.